Olá, tudo bem? Sou o professor Leudo Silva e estamos aqui com mais uma aula da Rota Energia para o que te quero. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a introdução à energia, né? O que que traz essa energia? Então vamos lá. Nós temos aqui um dado histórico sobre a introdução à eletricidade. Lá em 600 a.C., Tales de Mileto ele observou que quando ele atritava um pedaço de âmbar, né, o que é um âmbar? É uma resina fóssil, né, extraída de um pinheiro antigo. Tá? O que é essa resina? A resina nada mais é do que, por exemplo, que nós costumamos observar quando eu corto uma árvore, por exemplo, né? Aquele líquido que desce ali é aquela resina. E aí Tales de Mileto observou o quê? Que na resina do pinheiro, né, quando ela secava ali, que ele atritava, né, com a pele, essa resina, ela atraía certos pedaços de palha, né? Então, ele observou essa atração aí do âmbar com essa palha, né? Então, nós vamos dizer aí que a carga elétrica, ela deriva-se do grego, né, que chamamos aí de elétron, né, que significa a eletricidade, né, no caso a carga elétrica. E aí nós vamos ter então aqui as cargas elétricas. Observem aqui nessa imagem que nós vamos ter aqui um átomo, tá? Esse átomo ele é composto de quê? Né? De três partículas aí. São os prótons, os elétrons e os nêutrons, né? Nós temos que, observem aqui, no núcleo desse átomo, nós vamos ter quem? Os elétrons e os prótons, tá? E aqui ao redor dessa parte amarelinha aqui, né, que está aí girando nesse átomo, né, nós chamamos aí de eletrosfera, nós vamos ter os elétrons, tá? Então, em um átomo, os elétrons eles vão se mover com facilidade. Já os prótons e os nêutrons, eles vão ficar mais agregados ali ao núcleo, tá ok? Então, nós temos aqui que a matéria, né, como eu falei aí, ela é composta de átomos. E esses átomos nós temos quem? Os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os nêutrons aqui, composto de carga neutra. Os prótons, nós vamos ter cargas positivas e os elétrons, cargas negativas, tá? Observem na imagem que eu representei aqui, né, para vocês, para ficar mais fácil aí de visualizar. O próton, ele vai estar sempre positivo, né? Com um sorriso aí, sempre positivo. É um próton, tá? Não esqueçam, o átomo é composto de prótons, elétrons e nêutrons, tá? O próton, sempre positivo, tá alegre. Olha aí o nêutron. O nêutron, olha só, tô nem aí, né? Tô nem aí. Ele é neutro, né? Tanto faz. Ah, não tô alegre nem triste. Tô nem aí, tá bom? A terceira partícula, nós temos aí o elétron, né? Sempre negativo. Ah, tô triste, tô negativo, tá? Então, para vocês não esquecerem, tá? Do átomo, nós temos essas três partículas aí, os prótons, os elétrons e o nêutron. Próton, né? Tá positivo. O nêutron, né? Tá neutro ali, nem positivo nem negativo, tô neutro, tá? O elétron, negativo, tá? Então, não esqueçam. Então, a matéria é composta de átomos, né? Que nós temos nesses átomos, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Aí eu trouxe aqui três situações para a gente analisar. A matéria em seu estado normal contém quantidades iguais de cargas elétricas negativas e positivas, né? Isso significa o quê? Que toda matéria, que todo corpo, quando ele tem cargas elétricas iguais, né, nós vamos dizer que esses corpos eles estão neutros, tá? Se eles têm a mesma quantidade de matéria, ou seja, a mesma quantidade de prótons e de elétrons, esse corpo ele está neutro, tá? Nós temos também que o material carregado positivamente ou negativamente em termos de carga líquida, tá? Então, o material, um corpo, por exemplo, ele pode ser carregado positivamente ou negativamente, tá? Em termos de cargas líquidas.
Então, olha só, no terceiro processo nós temos que o processo de fricção ou atrito não cria cargas, mas apenas transfere de um material para o outro, tá bom? Então, vale ressaltar que lá no material que vocês vão estudar, né, vai ter aí os processos de eletrização, né? Nós temos o processo por atrito, o processo por contato e o processo por indução, né? Que essas cargas, elas podem ser transferidas para o corpo por esses três tipos de processo: o contato, o atrito ou a indução nos corpos, tá ok? Bom, e aí nós temos então o princípio de Dufay, né? Que é bastante conhecido no dia a dia, conhecimento empírico, a gente diz o que? Os opostos se atraem, tá? Então o princípio de Dufay, ele traz isso, né? Ele diz o quê? Ele diz que, nós temos aqui a representação, ó, de cargas elétricas de sinais iguais, ou seja, aqui eu tenho, ó, um próton e outro próton. Esses prótons aqui, eles vão o quê? Eles vão se afastar, ou seja, eles vão se repelir. Cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Cargas elétricas positiva e positiva vão se afastar, negativa e negativa irão também se afastar. Então, esse é o princípio de Dufay, tá bom? E aí nós temos a situação para as cargas elétricas opostas, né? Como eu falei agora há pouco, né? Os opostos se atraem. Ou seja, se eu tenho uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa, né, elas irão se atrair, tá? Então, esse é o chamado princípio de Dufay. Não esqueçam, cargas elétricas de mesmos sinais, positivo com negativo, se afastam, se repelem. Negativo com negativo também se repelem. Positivo com negativo vão se atrair, tá ok? E aí, nós temos então aqui uma atividade para a gente fixar esse conteúdo aí. Então, na atividade, ela fala aí o seguinte: uma pergunta, né? Um corpo está eletrizado positivamente. E aí nós temos as situações. A, se um corpo for condutor, então esse corpo vai estar eletrizado positivamente se esse corpo for condutor. Bom. B, se o corpo for um semicondutor. C, se um corpo for um dielétrico. D, se o número de prótons for inferior ao número de elétrons desse corpo. Ou E, se o número de prótons for superior ao número de elétrons desse corpo. Tá ok? Então, olha só, pessoal. Para responder essa questão, a gente vai ter que entender o quê? Né? Que quando eu tenho um corpo que ele está eletrizado negativamente, por exemplo, né, nós vamos dizer que esse corpo ele está com excesso de elétrons. Ele tem muitos elétrons e poucos prótons. Então, se ele tem muitos elétrons, nós vimos agora que os elétrons, eles são portadores de cargas negativas. Então, se ele está com excesso de elétrons, ele está carregado negativamente. Se um corpo ele tem excesso de prótons, por exemplo, ou se ele está carregado positivamente significa o quê? Que ele tem bastante prótons, tá? Então, essa é a diferença. Não esqueçam. Então, voltando para a questão aí, vocês já responderam com certeza, né? Qual é a resposta correta? Vamos lá? Olha aí, letra E, né? Então, aqui diz que um corpo está eletrizado positivamente, né? Quando? Se o número de prótons for superior ao número de elétrons. Então, na questão, eu tenho que esse número de prótons ele é superior ao número de elétrons. Então, se eu tenho um próton superior, significa que esse corpo está eletrizado positivamente. Ok? Então, galera, obrigado, até a próxima.